Eu fui caçado dentro de um Target por mais de uma hora. Essa é a primeira vez que escrevo aqui. E embora o que irei relatar tenha acontecido em dezembro de 2019, ainda penso sobre o que aconteceu diariamente. Porque foi diferente de tudo o que já experienciei na vida. Espero que esse relato ofereça algum tipo de luz sobre o que fazer e o que não fazer, se por acaso você se encontrar em uma situação semelhante à que eu vivi. No início de dezembro, eu me aventurei em fazer algumas compras tarde da noite. Eu sou uma dona de casa de 31 anos, mãe de 2 crianças pequenas. Então, quando meu marido chega em casa do trabalho, eu gosto de tirar um tempo para mim e fazer compras. Dar uma volta de carro, ou fazer qualquer coisa, sem filhos. Era por volta das 8:30 da noite quando cheguei ao Target que eu frequentava. Não sou de forma alguma paranoica ou ansiosa, mas participei de vários seminários, na faculdade, sobre tráfico de seres humanos e fiz muitas pesquisas por conta própria, aprendendo a identificar bandeiras vermelhas e que precauções a serem tomadas quando em público sozinho, especialmente à noite. Eu carrego vários itens de autodefesa em minha pessoa o tempo todo: cabuton, alarme e chave de algema universal, por precaução. Estacionei em frente à loja, ao lado de um carrinho, e tomei uma nota mental dos veículos estacionados nas proximidades novamente, por precaução. Fui ensinado desde cedo a estar sempre atento ao seu redor, e ser um maníaco por controle naturalmente te faz assim. Nada parecia fora do comum naquela noite, e o estacionamento estava vazio, provavelmente porque era um dia da semana. Quando entrei na loja, comecei a perambular como de costume, seguindo o caminho comum dos departamentos da loja, até o corredor principal. Eu estava andando por apenas 10 ou 15 minutos quando notei um rapaz de uns 20 anos. Ele era alto, magro, e vestia um moletom cinza sujo e botas de trabalho marrons. Então, ele olhou para mim. Eu sorri e disse, olá. Mas sua expressão facial estava em branco. Ele parecia estar drogado, pelo jeito dos seus olhos. E pareceu não se importar com minha saudação e logo seguiu em frente. À primeira vista, não havia nada em particular que me assustasse, exceto que notei que ele estava andando pelo corredor principal sem carrinho ou cesto, com as mãos nos bolsos e não parecia estar sozinho. Continuei fazendo compras sem me preocupar e fui para o próximo departamento. Vários minutos se passaram e foi quando notei outro rapaz, vestindo o mesmo moletom cinza e par de botas de trabalho parecidas, que também estava sem carrinho nem cesto. Ele também olhou para mim e rapidamente desviou os olhos quando percebeu que eu estava olhando diretamente para ele. Fiquei um pouco mais alerta, mas mantive minha compostura e continuava navegando. Mais 15 minutos se passaram e foi quando um terceiro homem mais velho chamou minha atenção. E, adivinha? O mesmo moletom cinza e botas de trabalho. Sem carrinho. Sem cesto. Com as mãos nos bolsos. Eu supus que eles estavam com algum tipo de uniforme de trabalho. Talvez construção civil. Mas por que eles não estavam andando juntos? E porque eles não estavam comprando nada. Nesse ponto, já estava ficando difícil focar nas compras. Eu tinha um mau pressentimento sobre esses 3 homens. E ficou claro que algo estava um pouco estranho. Por mais ou menos 20 minutos senti como se estivesse sendo monitorado pelos 3. Como se eles estivessem comunicando meu paradeiro enquanto eu continuava a andar pela loja. Porque a cada departamento que eu entrava, não demorava muito para eu notar um deles passando pelas laterais do departamento em que eu estivesse, tornando sua presença conhecida para mim.
Fiquei completamente vigilante enquanto tentava não entrar em pânico ou permitir que minhas suspeitas me dominassem. Algo na presença deles parecia muito pesado e negativo. Então, eu decidi testar a intenção deles, para provar para mim mesma que eu não estava neurótica e que minhas entranhas estavam corretas. Comecei a escolher corredores aleatórios e a viajar entre departamentos de uma maneira muito desorganizada e aleatória, para ver se os homens continuariam passando por mim com a mesma frequência que estavam passando. A cada corredor que eu entrava, após alguns minutos, um deles aparecia, me examinando enquanto passavam. Parecia que eu estava sendo cercada como um animal selvagem, até caçada mesmo. Eles não estavam mais tentando ser discretos, o que era a parte mais assustadora de tudo isso. De todos os meus instintos estava gritando para eu dar o fora dali. Agarrei meu carrinho com tanta força e imaginei que, se eles chegassem muito perto, eu poderia usá-lo para afastá-los, ou pelo menos criar distância entre nós. A essa altura, eu já estava fazendo compras por 1 hora, talvez até um pouco mais, e estava pronta para comprar os meus itens. Mas honestamente, estava muito desconfortável para continuar fazendo compras, mesmo que eu quisesse. Os homens estavam me seguindo o tempo todo, e eu estava ficando cada vez mais irritada. A loja estava bem vazia nessa época, uma das principais razões pelas quais gosto de fazer compras à noite, mas isso tornava essa situação ainda mais perturbadora. 2 meninas pré-adolescentes estavam vagando sozinhas. O que rapidamente chamou minha atenção, porque os homens haviam passado por elas fazendo o mesmo que fizeram comigo, mas as meninas estavam aparentemente alheias à situação. Então, eu silenciosamente chamei a atenção delas e pedi que fossem procurar seus pais e ficar com eles, tentando não assustá-las. A mãe dentro de mim estava no modo proteção total. Eu não conseguiria imaginar estar com meus filhos pequenos naquela noite. Graças a Deus eles estavam em casa sãos e salvos. Enquanto eu caminhava para o caixa, notei um dos homens vindo atrás de mim, andando em um ritmo mais rápido desta vez. Então parei imediatamente e me virei para encará-lo enquanto ele se aproximava. Eu nunca vou esquecer a escuridão nos olhos dele. Um sorriso maligno se formou em seu rosto e ele cutucou o meu ombro, ainda me encarando. E passou por mim, andando de costas para manter o olhar sinistro, até que ele saiu da loja. Eu havia perdido de vista os outros 2 homens e odiava a incerteza de tudo isso. Ele deixou sua mensagem clara naquele exato momento. Meu estômago caiu e meu corpo inteiro começou a tremer. Era uma sensação que eu não sentia desde que eu era uma criança perdida no supermercado. Uma sensação de desespero. Eu rapidamente caminhei até o caixa e perguntei discretamente ao funcionário se eu podia falar com o gerente e contei o que havia acontecido na última hora, pedindo educadamente que um funcionário do sexo masculino me acompanhasse até o carro e que eles alertassem um membro da sua equipe de segurança. Quando contei ao gerente o que havia acontecido, o rosto dela afundou, como se ela já soubesse desses homens, e uma vez que os descrevi, ela confirmou que sabia de quem eu estava falando. Ela expressou que várias funcionárias haviam achado os homens perturbadores no passado e me garantiu que alguém iria me escoltar até o meu carro. Ela fez um relatório sobre o incidente e disse que alertaria as autoridades. Eu ainda estava tremendo, mas me senti aliviada por ela acreditar em mim e mostrar preocupação pelas outras jovens clientes da loja. Ela pegou minhas informações e, em seguida, um jovem funcionário do sexo masculino me acompanhou até o meu carro. O que eu vi quando saí da loja me deixou tão enjoada, solidificando todas as minhas suspeitas. Uma van branca sem janelas.
Estava estacionada atrás do meu carro, a cerca de 3 vagas de estacionamento entre nós. Um dos homens estava sentado no banco do motorista. E os outros 2 estavam encostados na lateral da van, de frente para o meu carro, tentando se esconder. Fora de vista. Quero dizer, quão clichê e óbvio você pode ser, na placa do seu carro também poderia estar escrito sequestrador de mulheres nesse ponto. Qualquer que fosse a intenção deles, não parecia pura. Apontei para o funcionário do sexo masculino e disse: lá estão eles. O que levou os homens a correrem para dentro da van e saírem do estacionamento sem hesitar. Eu realmente não sei o que teria acontecido se eu saísse sozinha para o meu carro, e estou tão agradecida que cheguei em casa sã e salve vivi para contar a minha história. Durante a semana seguinte, ouvi dizer que houve várias tentativas de sequestro no shopping ao lado do Target, e tenho quase certeza de que eram os mesmos indivíduos. Para os 3 estranhos de moletom cinza. Vamos marcar de nunca nos encontrarmos de novo.